tema dessa manhã é maravilhoso. Totalmente equipados para uma vida plena. Diga, totalmente equipados. Não, vamos falar diferente. Fala, eu estou totalmente equipado para viver uma vida plena. Diga de novo, uma vida plena. Levante a mão direita e fala, escute, diabo. Eu estou totalmente equipado para viver uma vida plena. E é essa vida que eu vou viver em Deus. Diga amém. 2 Pedro, capítulo 1. Deus vai falar com você nessa manhã. Capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim. Nós vamos analisar esse versículo todinho, esses 2 versículos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ensinar muito nessa manhã. Visto como seu divino poder nos deu, fala, me deu, tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Diga, natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Obrigada, Deus, por esse texto tão maravilhoso, Pai. A minha oração é para que o Teu Espírito Santo fale conosco tudo que nós precisamos ouvir. Nos colocamos totalmente submissos à Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Um navio afundou em alto mar, e entre as pessoas que sobreviveram havia um rapaz. Antes eu quero fazer um pedido, antes de começar contando essa história. Pegue o celular agora, desliga ele e coloque ele aí do lado, por favor. Podemos deixar o celular competir com o Senhor, não. Vamos lá, tem gente ainda com o celular na mão. Coloque ele do lado aí, por favor. Eu quero começar contando uma história para você. Um navio naufragou em alto mar, e um dos sobreviventes era um rapaz, um jovem muito rico, filho de uma das maiores fortunas. O pai dele tinha uma das maiores fortunas do nosso país. E quando o navio afundou, esse jovem sobrevivente bateu a cabeça e perdeu a memória. As ondas arrastaram ele até uma ilha. Curiosamente, nessa ilha havia uma casa de propriedade do pai desse jovem. Essa casa tinha gerador de energia, tinha alimentação, tinha cama, tinha coberta, tinha comida, tinha um cofre com todas as orientações do pai dele, caso alguma coisa acontecesse. Mas esse jovem que parou ali naquela ilha, ele perdeu a memória. Ele não se lembrava quem ele era. Filho de um homem rico. E muito menos se lembrava que a casa, caso houvesse alguma necessidade, que tinha tudo o que ele precisasse, estava ali naquela ilha. Ele ficou ali por anos como um indigente, comendo muitas vezes uma fruta podre, fugindo de animais perigosos, se escondendo do frio, da chuva, até que um dia ele morreu. Ele morreu como um indigente, passando necessidade, a pouquíssimos metros da casa, que tinha tudo o que ele precisava, mas ele não se lembrava de nada. E quando eu ouço uma história como essa aqui, irmãos,
esse jovem, ele estava ali naquela ilha, e o tempo todo ele ficava assim: Deus me esqueceu. Por que que Deus não vem me socorrer? Eu estou aqui abandonado e ninguém se lembra de mim. Enquanto ele dormia ali no chão, comendo aquelas frutas podres, ele o tempo todo reclamava de que estava ali sozinho. Será que eu fui abandonado por Deus? Quantas vezes esse jovem perguntou. E quando ele morreu, sem se lembrar de nada, como um órfão, sendo filho de um homem que tinha tudo, como um miserável. Essa não é apenas uma história, irmãos. Eu quero que o Espírito Santo hoje fale muito com você, porque essa história aqui é o retrato espiritual de muitos cristãos hoje. Quando eu leio um texto como esse que eu li, muitos cristãos parecem que estão exatamente assim, que perderam a memória, esqueceram quem são, esqueceram filho de quem eles são, esqueceram aquilo que eles têm e vivem como aquele jovem, como pessoas às vezes miseráveis, tendo tudo, mas não se lembrando e não vivendo como alguém que é herdeiro de todas as coisas. Vivem como pessoas fracas, miseráveis, oprimidas, deprimidas, angustiadas, sendo que a casa da ilha tem tudo o que eles precisam, mas eles esquecem e não estão aprendendo a viver como aqueles que têm tudo o que precisam. Aquele jovem tinha tudo, mas ele tinha esquecido quem ele era. Sabe, irmãos, quem esquece quem é, vive de qualquer maneira. Quem esquece que é filho, vive como escravo. Quem esquece que é herdeiro, vive como indigente. Muitos cristãos vivem como alguém que perdeu a memória. Infelizmente não estão vivendo como quem tem todas as coisas. Quem não acessa o que tem, como aquele jovem, vive achando que Deus se esqueceu deles. Então nessa manhã, eu quero que você entenda esse texto. Nesse texto aqui, o pano de fundo do texto é: Pedro escreve para a igreja que estava tendo dois tipos de problemas naquela igreja. Eles estavam tendo perseguições externas, o Império Romano estava colocando pressão sobre aquele povo. E eles estavam também tendo alguns conflitos e ensinos errados dentro da igreja. Eles estavam sendo ensinados de que, olha só, de que Cristo não era suficiente para tirar eles daquilo que eles estavam vendo, que eles precisavam de outras coisas, e que Jesus não era suficiente. E aí Pedro entra aqui e mostra nessa carta, nesse versículo, que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. E ele começa a ensinar aquele povo que ainda assim muitos vivem vazios, como se não tivessem nada, porque ainda não aprenderam a ativar e acessar aquilo que eles já têm dado por Jesus. Pedro escreve então essa carta. Eu quero começar chamando a atenção de vocês, irmãos, dentro desse versículo aqui, porque a igreja de Jesus precisa aprender. Queria que o Espírito Santo abrisse a sua mente nessa manhã. Precisa aprender a viver como filho daquele que é dono de todas as coisas. Eu penso que muitos estão como aquele jovem que perdeu a memória. Primeira coisa, eu quero esmiuçar esse versículo com você, e você nunca mais vai ler esse versículo da mesma maneira. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é que Deus já te deu tudo. Você não é um mendigo, como aquele jovem achava que era. Diga assim: Deus já me deu tudo. Fala tudo mesmo. Fala tudo que eu preciso para uma vida plena, Ele já me deu. Você acredita mesmo nisso que você está falando? Ou você está repetindo o que eu estou dizendo?
O versículo começa assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Olha que versículo, irmãos. Pelo conhecimento daquele que nos chamou da sua glória, por sua glória e virtude. Ele começa dizendo aqui que pelo seu divino poder, ou seja, pelo poder explosivo de Deus, poder aqui é dunamis. Ele está dizendo assim, ó, pelo poder de Deus, que é explosivo, que é grandioso, que é milagroso. Ele diz aqui, ó, ele nos deu tudo. Ele diz assim, ó, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, por esse poder dunamis, por esse poder maravilhoso, grandioso, milagroso, ele diz, ele nos deu tudo. O que é esse tudo que o texto está nos dizendo? Na outra parte B, pode colocar a parte B, ele diz assim, ó, ele nos deu tudo. Olha aqui para mim, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, se nós não levarmos a Bíblia, Deus está falando comigo nesse versículo, é Deus instruindo a igreja como ela precisa viver. Nós vamos sempre entrar num culto, ir para casa e continuar vivendo da mesma maneira. E às vezes, irmãos, a gente passa a semana preparando, pesquisando o que esse texto quer dizer, para levar você a viver essa vida aqui. Mas muita gente ainda insiste em viver como aquele jovem que perdeu a memória. A igreja esqueceu. Quando Pedro escreve, irmãos, que Deus já nos deu tudo aqui, esse verbo aqui é no tempo perfeito. Sabe o que Pedro está dizendo? É uma ação concluída no passado, com resultados contínuos. Ou seja, ele já nos deu ontem, hoje e amanhã. É resultado contínuo. Ele já nos deu tudo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, algumas traduções, ele nos tem dado, ou ele nos deu tudo. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que você não precisa pedir, porque ele já deu. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, ou não? Se a Bíblia diz, ele já nos deu, é um verbo aqui com resultados para hoje, para amanhã e para depois da manhã. O grego aqui é resultados contínuos. Ele nos tem dado, ou seja, eu não preciso pedir, porque ele já me deu. Sabe o que a igreja precisa aprender? O que aquele jovem esqueceu. O que a igreja precisa entender, irmãos, é ativar aqui, receber e ativar, porque ele já me deu. E a gente continua pedindo o que ele já deu. Pedro está dizendo, irmãos, por favor, em nome de Jesus, a gente não pode mais viver como aquele jovem que perdeu a memória. Ele já nos deu. Se ele já nos deu, ele já me deu o que, irmãos? Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz, pode pôr o próximo slide. Olha o que diz. Ele já me deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Olha aqui para mim, irmãos, olha que texto maravilhoso. Sabe o que Deus está nos dizendo através de Pedro? Que Deus, ele já deu, hoje, amanhã e depois da manhã. Você não precisa pedir tudo. Tudo o quê? Duas coisas aqui. Tudo que diz respeito à vida. Essa vida no grego é zoe, não é bios, não é biológica. O que está dizendo aqui, ó, zoe, ele já nos deu tudo que diz respeito à vida. Sabe que vida é essa? É aquela vida plena, completa e abundante. Agora, por favor, é isso que está acontecendo com a igreja? É isso que está acontecendo comigo e com você? Pedro está dizendo assim, olha, ele já nos deu tudo. Tudo o quê? Tudo que diz respeito a uma vida plena, abundante e vibrante. Esse é o significado do texto. Então o que Pedro está dizendo? Você não precisa pedir o que você já tem, a não ser que você perdeu a memória, como aquele jovem na ilha. Ele está dizendo assim, Priscila, Pedro não está ensinando para aquela igreja que Jesus era suficiente.
Esse era o contexto da história. Pois é, ele está dizendo assim, ó, Priscila, eu já te dei tudo que você precisa para viver uma vida plena, vibrante e abundante. Vou dizer de novo. Loide, Deus está dizendo para você, eu já dei para você tudo que você precisa para viver uma vida plena, vibrante e abundante. Plena, vibrante e abundante. Diga plena, vibrante, abundante. Toda a vida, todo o poder. Glória a Deus. Tudo que Deus tem para dar. É só isso que você precisa fazer, ó. Abrimos nossas vidas para receber. Não tem que pedir, é só receber. Nada mais nos resistirá. Diga. Maior é o que está em nós. Oh, irmãos, muito maior do que você está vivendo. Maior é o que está em nós. Diga isso. Do que o que está. Oh, irmãos, Ele já nos deu tudo. Lembra, a ação contínua e permanente. Ele já nos deu, nos tem dado hoje, amanhã, depois da manhã, sempre. Ele já nos deu, ação permanente contínua. Tudo o quê? Tudo que você precisa para a vida. Não é essa vida biológica. Qual vida que é? Qual? Zoe. O que é Zoe? É a vida plena, abundante e vibrante. Ele já nos deu. E aí diz, tudo que diz respeito à vida e à piedade. Sabe o que é isso aqui, irmãos? A palavra aqui fala que Deus já deu tudo que você precisa para ter uma vida de devoção, para ter uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida que afeta o seu comportamento. E tem gente ainda lutando. Aí nós vemos um texto como esse e as pessoas dizem, mas eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo vencer esse mau gênio, eu não consigo vencer o xingamento, eu não consigo vencer a vontade de ouvir música do mundo, eu não consigo vencer o desejo de prostituir. Mas Pedro está dizendo que Ele já nos deu tudo. Ação permanente. O que diz respeito à vida plena, vibrante e abundante. E a piedade. A vida de devoção. A vida de santificação. O que Pedro está ensinando à igreja é que Deus é suficiente na sua vida, irmãos. Ele está dizendo aqui, ensinando aquela igreja, que Cristo é suficiente para você vencer a ansiedade. Cristo é suficiente para você vencer o medo, para você vencer a angústia, para você vencer a depressão, para você vencer a tristeza, para você vencer a doença, para você vencer os problemas dentro da sua casa. Ele é suficiente e nós precisamos aprender a viver essa vida vibrante, completa e abundante. Jesus é suficiente, irmãos. Oh, bacarachou, caras. Orandalacharas. Será que você perdeu a memória? Tu caias, tu candalachucaras. Aricachoias. Liandorocoxiarabas. Nicandorecalas. Ele é suficiente. Traduzindo isso aqui, irmãos, Zoe, a própria vida de Deus está fluindo dentro de você. E você tem o poder para viver essa vida piedosa, que transforma o seu comportamento, irmãos. Você já é abençoado para viver tudo o que você precisa, para ter uma vida plena. Nós
não podemos continuar sem memória, visto que pelo seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Mas como você ativa isso? Presta atenção nisso, para você aprender aqui. Porque tem pessoas que estão pedindo algo que Ele já deu, ação contínua e permanente. Ele nos tem dado tudo que você precisa para ter uma vida plena e viver uma vida piedosa. Ele já deu. Mas como você faz então para viver essa vida? O texto explica. Olha o que ele diz aqui. Como você ativa? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então preste atenção, Ele já deu tudo para você. Ele não vai dar, você nem precisa pedir. Mas aqui diz que você vai viver e ativar isso pelo conhecimento. Ou seja, não é um conhecimento teórico, irmãos. Aqui está dizendo que você só consegue viver essa vida plena, vibrante, abundante. Só consegue vencer o pecado, só consegue vencer a tristeza, a ansiedade, medo, depressão, pelo conhecimento, intimidade, relacionamento. É esse conhecimento que a Bíblia diz que não é um conhecimento mental, é um conhecimento pleno, preciso, relacional. Como que você quer viver uma vida plena se você não conhece Jesus? E como você conhece Jesus? Lendo o que está escrito na Bíblia sobre Ele e orando e buscando a Deus. Irmãos, escuta uma coisa. As pessoas querem vencer a ansiedade, a tristeza, o medo, a depressão, a angústia, a doença, mas não conseguem entender isso aqui. Eu vejo muita gente sofrendo, mas a Bíblia diz o seguinte: que Ele já deu tudo o que você precisa para viver essa vida plena, para vencer essas coisas, para ter uma vida piedosa. Mas é pelo conhecimento daquele que vos chamou para a sua glória e virtude. Tem muita gente que não conhece Jesus. Falta revelação íntima. Falta revelação íntima. Irmãos, por favor, irmãos, quando a gente vem para a igreja aqui, é apenas um culto em família, que nós adoramos a Deus, mas é todo dia que você precisa aprender a ter esse relacionamento, conhecimento relacional. É isso e só isso que vai fazer você viver essa vida plena. Como que você acessa tudo isso? É pelo esforço? Porque se Ele já deu, eu nem preciso pedir. Eu preciso ativar. E eu faço isso quando eu conheço. Eu sei quem Deus é. Eu sei o que Ele fez. Eu sei o que Ele me deu. E eu ativo através da fé. Porque eu conheço. Eu relaciono. Eu sei quem é Ele. Eu sei do que Ele é capaz. Quanto mais você conhece, mais você vive o que já foi dado. Aquele jovem esqueceu. Por isso ele morreu na miséria. Irmãos, muitos cristãos estão assim, morrendo na miséria. Miséria emocional, miséria espiritual, familiar, porque não entenderam isso aqui. 2 Pedro, se eu fosse traduzir, garante que o poder explosivo, milagroso de Deus, que é dunamis, olha só, já nos deu como um presente permanente tudo o que precisamos para uma vida plena, abundante, piedosa. Tudo isso é ativado por meio de um relacionamento profundo e revelado com Jesus. Você não precisa correr atrás de algo novo. Você já tem tudo o que você precisa. Quem entende isso, irmãos? Pelo conhecimento daquele que vos chamou para a sua glória e virtude. Sabe o que é isso? Deus nos chamou
para que nós conhecêssemos e participássemos da sua glória. Ou seja, cadê a igreja que precisa refletir Deus como Ele é? Sabe o que o texto está dizendo? Que a própria natureza de Deus que vive em nós, Ele convida você, vaguinho, a compartilhar dessa vida e dessa natureza. Ele nos convida a compartilhar. Você tem noção disso? Que Deus te convida, Salu, a compartilhar da sua glória. Deus convida você a compartilhar da sua virtude e da sua glória. O texto está dizendo. Que coisa tremenda, irmãos. A minha caminhada é a sua. O fim da nossa caminhada não é melhorar. Tem gente que acha que foi salvo para melhorar. Não. É para manifestar a glória e a virtude de Deus aqui na terra. Significa virtude, é excelência, é força moral. Olha que coisa, irmãos. Os cristãos hoje dando tanto mau testemunho, fazendo tanta coisa errada, tendo comportamentos tão reprováveis no casamento, tanta briga, xingamento, palavrão, música do mundo, prostituição, tanto adultério, tanto mau testemunho no trabalho, rouba, faz tudo errado. Mas o texto está dizendo aqui, apesar de existir uma ausência disso hoje, Ele te chamou para viver com excelência moral, virtude, excelência moral. Ele chamou você, Lois, para manifestar da sua glória e virtude. Você tem que compartilhar isso através da sua vida e do seu testemunho. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Ele te chamou para viver com nobreza, Luiz, com nobreza, com excelência de caráter e conduta, com integridade, com força interior. Ele nos chamou e nos capacitou. Ele já nos deu tudo o que eu preciso para viver uma vida plena, abundante e vibrante. E como eu vivo ela? Através do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Diga amém. Então olha só, agora vem uma parte maravilhosa. Olha só, ele te convida então para compartilhar, Thaís, da glória e da virtude deles. Não para dar mau testemunho como a gente está vendo. Mas olha essa parte aqui. Pelas quais glória e virtude, pode pôr o próximo, o texto do número 2, pode, passa, isso, olha só, quero que você entenda isso, ele já deu uma ação contínua e permanente, tudo que você precisa para ter uma vida abundante, vibrante e piedosa. Através do que eu tenho essa vida? Através do conhecimento profundo, íntimo e relacional daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Agora olha só essa parte. Pelas quais, glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, fala grandíssimas. Isso aqui é um superlativo, não é grande. Fala, não é grande. É o quê? Fala, grandíssimas. Olha o que ele diz, irmãos. Eu fico encantado com cada palavra. Pedro está dizendo, ó, ele te deu tudo isso. Você vai viver tudo isso pelo conhecimento daquele que te chamou para a glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas, diga preciosas, promessas, para que por elas, olha só, por elas quem? Pelas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Sabe o que ele está dizendo? Por causa de quem Jesus é, foi dado para você algo imensurável e tremendo. Olha o que diz o texto.
foi por causa da sua glória, de quem Ele é, da sua virtude. O texto está dizendo que Ele deu para você promessas sobrenaturais. Então olha só o texto, irmãos. Ele nos tem dado, fala, Ele me tem dado. Qual é o tempo desse verbo? Lembra do verbo anterior? Sabe o que o texto está dizendo? Ele nos tem dado aqui. É a mesma coisa lá atrás. É uma ação no passado com efeito permanente e duradouro. Ele nos tem dado. Significa que Ele te deu generosamente com ações permanentes. Diga, não parou. Fala, grandíssimas e preciosas promessas com efeitos permanentes. Como você vai viver? Cabe a você abrir a porta pelo conhecimento daquele que te chamou, através do conhecimento do que está escrito, através do conhecimento de quem é Jesus. Pedro estava ensinando que Jesus é suficiente. Ele já fez tudo, Ele já deu todas as coisas. Você não precisa de mais nada. Fala, mais nada. Fala, Ele é suficiente. Por isso que você precisa conhecer. Não basta vir ao culto, irmãos. Para você viver essa plenitude, você precisa conhecer grandíssimas e preciosas promessas. Está dizendo aqui, ó, promessas raras, valiosas, altamente, o texto diz, altamente estimadas. Fala, grandíssimas. Essas promessas são maiores que qualquer tentação, qualquer medo, qualquer dificuldade, qualquer adversidade que você tenha na sua vida, porque elas são gigantes, grandíssimas, raras e valiosas. Mas você precisa saber quem é você, e você precisa conhecer o que você tem em Jesus. Porque senão, irmãos, como aquele jovem, você vai morrer sem usufruir o que você tem. O texto diz, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, pode passar, gente, o texto já está lá na frente, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Agora eu quero que você passa mais um pouco, passa para frente, passa. Você vai comigo e depois você vai anotar esses textos aqui, ó. Passa. Passa. Isso, volta. Eu não preciso conhecer. Você precisa pedir alguma coisa para Deus, sim ou não? Precisa pedir? Por que você não precisa pedir? Fala, porque Ele já me tem dado. Fala, ação do passado, contínua e permanente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se Ele já tem dado, então vamos ver quem aprendeu. Como você acessa tudo aquilo que é seu e não fica uma pessoa como aquele jovem sem memória? Como você vive tudo aquilo que Ele já te deu, sem morrer de fome numa ilha? Como você vive? Se aquele jovem soubesse que tinha aquela casa na ilha, com tudo que ele precisava, inclusive gerador, comida, roupas, tudo, ele não teria morrido. Mas ele perdeu a memória. Você precisa então saber o que você tem e não viver como uma pessoa que perdeu a memória. Então vamos lá, irmãos, vamos entender. Se eu estou com ansiedade, por exemplo, tem tanta gente ansiosa. Eu tenho que ter o conhecimento profundo de Jesus e da sua palavra para ativar o que está escrito e não ficar pedindo o que Ele já me deu. Falar, ativar, declarar com fé o que é meu. Vamos lá, quem vive ansiedade, o que tem que fazer? 1, 2, 3, todo mundo junto. 1, 2, 3, não andem, mas em tudo, pela oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu vou ler no meu, porque o texto ali comeu, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, porque Ele já te deu. Apresentem a Deus os seus pedidos, e a paz de Deus, que você vai colocar tudo diante de Deus, e a paz, com ação de graça, já agradecendo, crendo que já é seu. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o seu coração. O que é isso? Fala confiança total e absoluta. Que quando eu entrego algo, fala, quando eu entrego algo, eu sei, eu confio que Ele está cuidando. Por exemplo, está com alguma enfermidade. Vamos ler o texto? Vamos lá, 1, 2, 3. Certamente, de novo, qual é a palavra primeira? De novo, primeira palavra. De novo. Certamente o quê? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Só até aí tá bom. Vamos lá no Salmo 103, 3. Olha só. 1, 2, 3. É Ele todas as tuas iniquidades. E quem sara? Diga de novo. Quem sara? Quem sara? Todas as tuas enfermidades. Diga glória a Deus. Fala, eu ativo isso na minha vida. Porque Ele não vai fazer, Ele já fez. Jeremias 30, 17. Vamos ler? 1, 2, 3. Por quê? Vamos de novo? O que ele diz? Restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Isso aqui é Velho Testamento. Queridos, a gente tem que aprender a entender que o que está escrito, Pedro diz, Ele já nos deu todas as coisas, nos tem dado. Você está com problemas difíceis para resolver? Vamos ler Romanos, o próximo texto? Vamos lá? Quem tem problemas para resolver? Vamos ler o texto? 1, 2, 3. Em todas... Somos o quê? Somos o quê? Quem diz isso? Fala a palavra de Deus. Está com a alma aflita? Está com algum tipo de aflição? Vamos ler Mateus? Olha o que o Senhor Jesus diz. 1, 2, 3. E o que Ele vai fazer? De novo, o que Ele vai fazer? O que mais? Tomai. E o que se encontra? Achareis o quê? Achareis o quê? Para o quê? Diga glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Se eu sei, eu não vou pedir algo que já é meu. Eu vou acreditar e ativar aquilo na minha vida. Você precisa de provisão? Vamos ler Salmo 34? Põe aí para mim, olha que texto lindo. 1, 2, 3. Mas, glória a Deus, de novo, mas, vamos lá, 1, 2, 3, mas, bem nenhum faltará. Quem diz isso, irmãos? Fala o meu Deus, o dono de todas as coisas. Ele diz, fala, Ele diz, que se eu crer, se eu conhecer o que Ele me deu, bem nenhum vai me faltar. Querido, na hora da crise, você lembra disso? Para chocatarás. Tem gente que na crise busca conselho com todo mundo, desespera, pede oração para todo mundo, mas esquece isso daqui, ó.
os leõezinhos, sofrem necessidade, até passam fome, mas não é qualquer um, é aos que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Está precisando de provisão? Mateus 6. Vamos lá? 1, 2, 3. Buscai. Fala todas. Ou algumas. Todas o quê? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que o povo busca. As pessoas buscam necessidade financeira, buscam satisfação das suas necessidades, mas a Bíblia diz que quando você buscar o Senhor em primeiro lugar, é o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas que todo mundo corre atrás, Ele vai acrescentar para você, irmão. Se você sabe disso, não perdeu a memória como aquele moço, você vai na casa e pega aquilo que é seu por direito. Está com problema com seus filhos? Está com algum filho de repente que está perdido? Vamos ler 1, 2, 3. Todos os teus filhos serão vamos ler de novo. E será grande a paz dos teus filhos. Só confia, irmãos, e faz o que é certo. O próximo texto, para os seus filhos. Tem muita gente enfrentando dificuldade com os filhos. Tem muita gente enfrentando falta de paz. Você está com falta de paz? Vamos ler o texto? 1, 2, 3. Quem? Por quê? Quem que vai ter paz? Aquele cuja mente não está aí desesperado, correndo atrás de tantas coisas e soluções. Aquele cuja mente está firme em Deus, na sua palavra, no que está escrito. E por que essa pessoa vai ter paz? Porque ele que está com a mente cheia da palavra, confia em Deus. Por isso que Pedro escreveu para a igreja que Jesus é suficiente. Ele é tudo que você precisa. Está com problema financeiro? Vamos ler? 1, 2, 3. O Senhor, o seu bom tesouro, para quê? E para todo o trabalho das tuas mãos. Se você é firmado na palavra, se você é fiel à palavra e fiel a Deus, Ele vai abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Você pode ter problema, dificuldade? Pode, mas Ele vai reverter isso em bênção e você vai ter o recurso que você precisa. A Bíblia diz: Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pelas suas promessas que eu li agora, que são grandiosas e preciosas, para que, próximo texto, na parte D, para que por elas quem? Essas promessas, vocês fiquem participantes da natureza divina. Irmãos, vou tentar encerrar nessa parte aqui. Olha aqui para mim, irmãos. Ele te deu grandíssimas e preciosas promessas, para quê? Olha só o que o texto diz. Para você ser participante. O que é isso? Compartilhador, sócio, parceiro íntimo. Olha o que o texto diz. Sabe qual é a tradução de participante? Para você ser participante da natureza de Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Para você ser sócio, compartilhador, parceiro íntimo da natureza de Deus. Você tem noção do que é isso, irmãos? Não está dizendo que você vai ser deuses,
que somos pequenos deuses, não. Mas você vai ser participante, sócio, compartilhador do caráter, da santidade, do amor e da vida plena do próprio Deus em você. Queridos, entenda isso em nome de Jesus, irmãos. Você não é só salvo. Viu, Beto? Você não é só salvo. Você é parceiro da vida de Deus. Meu Deus! Você não é apenas salvo. O DNA de Deus, Wesley, está em você. Você tem noção disso? Você é parceiro da vida de Deus. Você foi chamado para ser parceiro da própria vida de Deus. Isso muda tudo. O pecado, a ansiedade, a vergonha, o medo, a doença, a velha natureza não definem quem você é. Deus define quem você é e o que você tem. Você não é mais escravo da raiva, do pecado, da lascívia, do medo, da depressão, da miséria, como aquele menino que estava na ilha sem saber que tinha tudo para ele ali do pai dele. Eu e você somos participantes. Ministério de Louvor pode vir. Eu e você somos participantes da natureza de Deus. Eu ajo como Deus. Eu sou sócio de Deus. Eu sou parceiro íntimo da vida de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Final do texto diz que você escapou, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha aqui para mim, irmãos. Você já escapou. O texto diz escapou, é fugiu, saiu. Você já saiu desse mundo. Esse mundo não é mais para você. Você é parceiro de Deus, da natureza de Deus. Então, irmãos, olha aqui para mim, não brinca com o pecado, não. Depois de tudo que você ouviu, eu encerro dizendo isso. Você já escapou de toda a podridão desse mundo. Então, escuta, não brinca de fazer coisa errada. Não brinque, irmãos. Você já escapou. Mas tem muitos cristãos que perderam a memória, como aquele mendigo. Muitos cristãos que esqueceram quem são. Eu li vários textos aqui para você se lembrar de quem você é. Você não é daqui. Você não fala como esse mundo fala. Você não xinga como eles xingam. Você não se prostitui como eles. Você não ouve o que eles ouvem. Você não participa das festas que eles participam. Você não bebe as bebidas que eles bebem. Você já fugiu, já escapou. E agora você é participante da natureza, da vida de Deus. Mas você tem consciência de quem você é? Eu quero que você fique de pé, por favor. Queridos, eu queria que vocês voltassem os slides um pouquinho lá, acho que o slide 19 mais ou menos, que está as promessas de Deus. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo o que esse texto de hoje ensinou para você. Visto como seu divino poder nos deu tudo. Fala, nos deu tudo. Ação contínua.
que diz respeito à vida e à piedade, vida plena, vibrante, abundante, Ele já deu para você viver. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, fala grandíssimas, e preciosas promessas, raras, para que por elas fiqueis participantes da natureza de Deus. Você é parceiro íntimo. Você entendeu isso, irmão? Você entende o que é isso? Você é parceiro. Você é participante da natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não viva como um herdeiro sem memória. Baixa sua cabeça um pouquinho. Eu queria que vocês dessem as mãos e fechassem os corredores um pouquinho, por favor. Eu não vou chamar você aqui na frente hoje. Não saia daqui e continue vivendo como um mendigo. Você não é mendigo. Não viva como alguém que perdeu a memória, irmãos, em nome de Jesus. Seja qual for a situação que você está passando, você tem que saber quem você é. Você precisa saber o que você tem. E o que Pedro está ensinando é que Jesus é suficiente. Que quando você recebe a natureza de Deus, você é sócio, compartilha tudo o que é dele. Você tem a vida de Deus movendo dentro de você, mas às vezes a sua memória esquecida está fazendo você viver sem saber, sendo afrontado, vivendo na miséria, vivendo oprimido, vivendo na tristeza, na depressão, no medo, na angústia, nas muitas dívidas, na opressão, na doença. Mas Jesus é tudo o que você precisa. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Havendo dado, a Bíblia diz, Ele já fez tudo, irmãos. Ele já fez tudo pelo seu divino poder. Nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O que você precisa declarar hoje? Que talvez você esqueceu, mas está debaixo de algum tipo de julgo, de situação que está oprimindo você, que está atrapalhando ou amarrando a sua vida. Por favor, irmãos, agora, seja o que for que está acontecendo, que de repente veio como um vendaval aí na sua vida, você agora vai dizer: eu entendi quem eu sou. Eu não vou ficar numa ilha como alguém que perdeu a memória. A minha memória foi recuperada nessa manhã. Eu entendi quem eu sou, que Ele já me deu tudo o que eu preciso para ter uma vida abundante, plena, vibrante e piedosa. Eu consigo vencer tudo. Eu consigo vencer o pecado, a depressão, a tristeza. Eu consigo vencer qualquer coisa, porque eu tenho a natureza. Eu sou sócio de Deus. A vida de Deus vive dentro de mim. Eu não vou viver ou morrer como um mendigo que não sabe quem é. Eu sei quem eu sou. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Enquanto nós adoramos com esse cântico, você vai dizer isso com fé. Você vai dizer isso com fé e vai sair de todo e qualquer tipo de prisão nessa manhã, em nome de Jesus. Chorabalá, chorandalás, de cantarabá, chocaralás, liandariandalá, chocarabás, liandalá, chocarabalá, chorandalás.